Olá, queridas irmãs e irmãos! Hoje nós refletimos juntos sobre as leituras da missa do dia do Natal do Senhor. A beleza dessa celebração é coroada pela proclamação do prólogo joanino, João 1, versículos de 1 a 18. Iluminados pela proposição do início do quarto evangelho, considero que podemos nesse Natal percorrer um caminho de reflexão e interiorização da Palavra de Deus a partir de 3 passos. Primeiro, a salvação, depois o anúncio e, por fim, a contemplação. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nisto consiste a salvação que Deus nos concede em Jesus, seu Filho, cuja encarnação nós hoje celebramos. João não narra a cena do presépio, mas ele recorda a encarnação do Logos, uma palavra grega que, segundo os comentadores Juan Mateus e Juan Barreto, significa ao mesmo tempo palavra e projeto. É palavra que tem conteúdo, o projeto divino, e que o executa. A palavra é, portanto, o projeto criador enquanto formulado e, consequentemente, executado. Em Jesus, portanto, está a plenitude do projeto criador de Deus. Por isso, o princípio do Gênesis ficou para trás e João pode então narrar um novo princípio, aquele que acontece com Jesus. Mas esse projeto não é apenas formulado ou proposto, mas já realizado. Por isso, ao celebrar o Natal, celebramos também a integralidade da vida, do ensinamento, do testemunho de Jesus, que são já a realização do projeto do Pai e que encontram sua conclusão plena no mistério pascal. O Logos, projeto e realização da salvação do Pai, arma sua tenda entre nós. Não faz uma morada fixa, mas se faz peregrino com os peregrinos, estrangeiro com os estrangeiros, experimenta o deserto com aqueles que o habitam, a privação com aqueles que são pobres. E isso não porque lhe falte a plenitude da vida, como faltou à nossa humanidade, mas para que fosse possível comunicar a nós essa mesma plenitude que ele trazia, que ele é. E nisso consiste a salvação em Jesus. O Pai nos salva ao conduzir-nos ao conhecimento dele e faz isso por meio de Jesus. Mas não um conhecimento exclusivamente intelectual, como muitos no tempo de Jesus interpretaram e ainda hoje muitos continuam a interpretar, mas um conhecimento de companhia, de relacionamento, de escuta, de comunhão e principalmente de encontro. No versículo 17 do prólogo joanino nós ouvimos: por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade chegaram através de Jesus Cristo. A proclamação natalina da salvação de Deus que se encarna é convite ao encontro. Somente no encontro autêntico com Jesus, na experiência da busca constante do seu caminho, no discernimento das direções contemporâneas que nos conduzem ao presépio, é que seremos capazes de experimentar a graça e a verdade que sua encarnação comunica à nossa humanidade. Uma vez feito esse encontro, um encontro que transforma a vida e que escancara as trevas de um caminho solitário que recusa a Deus, não há outra atitude possível a não ser o anúncio desse encontro, o desejo de compartilhar este encontro com outros, o desejo de convidar os irmãos à mesma experiência. As leituras desse Natal e a figura do presépio que nós recordamos destacam também o anúncio de Deus que é conosco. Todo mundo criado proclama sua presença. Uma estrela indica o seu caminho, os anjos cantam sua presença nos céus, mas mais importante que todas essas manifestações extraordinárias é a generosidade do testemunho daqueles que já contemplaram a salvação e por isso a anunciam a outros. Isaías proclama a beleza da profecia que anuncia a salvação a um mundo solitário e estéril.
O quarto evangelho recorda a figura de João Batista. Nós podemos recordar tantos que nos anunciaram a fé e podemos também ouvir o convite da palavra de Deus para que nos tornemos tais anunciadores. Tendo feito o caminho até o presépio, é importante que sejamos capazes também de fazer o mesmo que João. Tomamos consciência de que não somos a luz deste mundo. Essa é uma atitude profética, principalmente em um mundo marcado pela autorreferencialidade, pelo individualismo, em que somos a todo tempo estimulados a entender nós mesmos como o centro do mundo à nossa volta. Não somos a luz, mas nós damos testemunho da luz verdadeira. Essa luz que ilumina as trevas da nossa solidão e da nossa confusão e nos concede discernir os caminhos que conduzirão à salvação real e verdadeira. É sob essa luz que no Natal irrompe em meio às trevas de uma humanidade distante de Deus, que nós nos tornamos capazes da contemplação da salvação que vem do nosso Deus. O Salmo de hoje canta a certeza de que mesmo os confins da terra serão capazes de perceber a salvação de Deus quando ela se manifesta. Enquanto o Salmo enfatiza a grandeza da manifestação da salvação ao dizer que ela alcança a imensidão do mundo criado, os lugares mais distantes, poderíamos também compreender que a grandeza da salvação se mostra ainda mais ao alcançar os lugares e as pessoas menos prováveis. Assim, a contemplação da salvação não se condiciona mais pela proximidade histórica, temporal ou geográfica ao presépio. Pelo contrário, ela se torna tão mais possível quanto mais aberto estiver o coração a buscar o caminho do presépio. Assim, não o contemplaram aqueles em cuja porta esteve Maria, quase dando à luz, mas o contemplaram os pastores que estavam na noite escura. Não o contemplou Herodes, a poucas horas daquela transformadora cena, mas o contemplaram os magos do Oriente que vieram de muito longe, orientados por uma estrela, uma simples estrela diferente que apareceu no céu. Não o contemplam hoje aqueles que o buscam nos livros, na frieza das normas, em um simulado anúncio que se apoia em vestes ou em um culto de aparências. Mas o contempla a salvação de Deus, aquele que, encantado pela cena do presépio ou pelo prólogo de João, desejou sinceramente ouvir e guardar o restante do Evangelho também, compreendendo que o mistério da encarnação não ficou naquela noite que neste dia nós celebramos, mas se fez também em cada passo de Jesus, passos que eram de encontro, de misericórdia, de bondade, de justiça e de acolhimento. Que a celebração do Natal nos motive ao esforço da contemplação, porque ela não é uma atitude passiva, mas que depende de grande disposição, depende de abertura de coração e, sobretudo, de conformação de vida. Pensemos naqueles que primeiro encontraram o caminho do presépio, o caminho de Jesus, e lembremos de suas qualidades: o despojamento e o abandono dos pastores na noite escura, a coragem e a liberdade dos magos que vieram do Oriente, a fidelidade profética e a humildade de João Batista, o encantamento e o livre seguimento dos primeiros discípulos que em João perguntaram: Mestre, onde moras? Mais que um caminho geográfico, é a abertura a essas disposições que hoje, em cada encontro na nossa vida, em cada circunstância, em cada acontecimento, tornará possível que contemplemos o mistério do Senhor que vem. Que a escuta da palavra de Deus faça crescer em nós essas disposições. Um feliz e abençoado Natal para todas nós, para aqueles que trazemos em nosso coração, e também lembremos daqueles que estão sozinhos, desamparados pelo bem-querer de alguém, mas alcançados pela bondade de Deus, que enfim é Deus conosco.